Olá, eu sou Roberto Pires, este é o Céu da Hora que está começando. Na edição de hoje você vai ver o Congresso Nacional, sucessão de Arthur Lira, a política na corrida municipal pelo país inteiro. Este e outros assuntos em instantes. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. Bem, começamos a edição de hoje na boa companhia de um deputado atuante, deputado federal Danilo Forte. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer muito grande estar aqui com você, junto com o Djalma, junto com todos os telespectadores. Doutor Djalma hoje vai ser o nosso entrevistador para entrevistar o Danilo Forte. Não, eu tenho umas indagações que são de interesse da população, que serão muito bem respondidas e avaliadas pelo deputado Danilo Forte, com larga experiência no Congresso brasileiro. Olha, para demonstrar o prestígio do Danilo Forte no Brasil inteiro, a deputada Wanda Monteiro, lá em Tocantins, deputada estadual, foi autora de um projeto de lei que concedeu o título de cidadão tocantiense. É no Brasil inteiro que você é querido. De fato, a gente tem uma história com Tocantins desde o tempo que eu estava na Funasa, Djalma, em que nós fizemos uma grande campanha de combate à mortalidade infantil. Nós reduzimos naquela época a mortalidade infantil indígena em quase 50%. E também o trabalho que foi feito, principalmente nos pequenos municípios do estado de Tocantins, com relação à melhoria da qualidade do abastecimento da água e do saneamento básico. Naquela época a gente andava muito no Tocantins e agora recentemente o que motivou a deputada a me dar esse título foi a nossa luta para incluir as crianças com deficiência, principalmente os que têm transtorno de espectro autista, no orçamento da União. Pela primeira vez nós fizemos uma lei para que essas crianças tivessem um espaço orçamentário no orçamento do governo federal, do Ministério da Saúde e com isso tivesse a garantia dos recursos, tanto para a implantação da construção dos núcleos, que serão centro de atendimento a essa criança, desde o diagnóstico com relação ao TEA, como também toda a evolução no tratamento no que diz respeito à inclusão com psicólogo, pedagogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, a parte física motora e também a questão da integração pela educação. Então, nós vamos criar esses núcleos. E temos agora, a partir de 2024, graças a essa lei de diretrizes orçamentárias que eu tive a oportunidade de ser relator, de incluir esse orçamento para atender a essa demanda. Então, fico muito feliz, né? Inclusive, estou sabendo por você, como é o nome da deputada? Deputada Wanda Monteiro. Deputada Wanda Monteiro, obrigado por essa oportunidade e serei muito grato, né, em me tornar cidadão tocantinense. Olha, quero também lembrar, você que está em Brasília, que está no Acre, Rio Grande do Norte, pode mandar a sua pergunta para o deputado Danilo Forte através do WhatsApp do Programa da Hora. A sua participação faz com que o programa fique melhor ainda. Deputado, o senhor falou da Funasa, o senhor tem encampado uma luta, inclusive, para trazer o orçamento para a Funasa, já que ela passou por uma polêmica, uma crise com a extinção dela. Sem sombra de dúvida, houve aí uma má interpretação por parte do atual governo, do presidente Lula, em extinguir a Funasa. A Funasa tão presente na vida dos pequenos municípios, a Funasa que leva água e saneamento básico e até banheiro para milhões de brasileiros, né? E que teve uma história, né, muito forte no municipalismo e o governo atual quis extingui-la. Nós conseguimos, inclusive, barrar a medida provisória que queria a sua extinção e conseguimos, inclusive, garantir com que ela desse continuidade aos seus projetos. Então, a Funasa tem hoje um orçamento de quase 8 bilhões de reais em restos a pagar, obras que estão contratadas, que precisam ser concluídas. Tá, o saneamento básico lá do meu Itapajé,
né, que precisa ser concluído tanto na sede do município como também no distrito de Iratinga, antigo São Miguel, que precisa ser concluída. Temos em todos os municípios do Ceará, né, obras da FUNASA que precisam ser concluídas, e a FUNASA tem no seu abrigo 8 bilhões em réis a pagar e tem mais 2 bilhões e 600 no orçamento desse ano. Então, nós não só conseguimos evitar a sua extinção, como também aportamos recursos para dar continuidade às suas ações e também abrimos espaço para que os parlamentares, através das suas emendas, possam, inclusive, suplementar aqueles convênios que foram contratados em anos anteriores e que estão defasados do ponto de vista financeiro, que possam adequar esse financiamento à sua realidade atual. Então, por exemplo, obras que hoje não tinham recursos para serem atualizadas para a sua conclusão, os parlamentares podem também abrigar nas suas emendas individuais ou nas emendas de bancada e, com isso, ter a garantia desse recurso para a conclusão dessa obra. Eu acho que isso é importante e o que o governo agora precisa entender é que não tem instituição mais próxima dos municípios brasileiros na área de saneamento do que a FUNASA, que tem toda uma tradição, né, de quase 50 anos de existência e que se faz presente. O que a gente precisa é fortalecer e, se tiver problema de desvio de recursos, aí é Polícia Federal, aí é Ministério Público, aí são os órgãos de controle, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados, que tem que averiguar e tem que punir os maus gestores. Agora não é matar o boi para matar o carrapato, é você ter uma fiscalização permanente da execução da obra, que a gente fez muito bem quando a gente estava lá e, graças a Deus, naquela época conseguimos ter muito êxito. Pra você ter uma ideia, em 2009, nós tivemos uma execução orçamentária da ordem de 1 bilhão e 600 milhões de reais. No ano passado, infelizmente, a FUNASA executou menos de 600 milhões de reais, ou praticamente um terço do que se executava há 14 anos atrás, há 15 anos atrás. Isso está errado. Está errado não porque a FUNASA tem a sua obrigação de levar saneamento básico, água de qualidade para as comunidades e para os pequenos municípios. Mas está errado porque o governo não soube fortalecer a instituição no controle da execução, da eficiência do gasto orçamentário. Bom, quero também, já que o senhor falou do nosso querido Tapajé, lembrar que essa semana o senhor anunciou o Edinho Rocha como vice-prefeito na chapa do Nonatinho Souza, lá no nosso querido Tapajé. Vai ter a convenção quando? Como é que está isso? Sem sombra de dúvida, o Itapajé precisa ter uma gestão de qualidade, né? Infelizmente, nós estamos acostumados lá no Itapajé a escolher algum filho da própria cidade, ali do entorno, que, em função dos acordos políticos locais, chegaram à prefeitura. Mas a gestão pública ela não tem tido a reciprocidade da necessidade da população. Diante disso, nós identificamos alguém com experiência administrativa. Nonatinho já foi prefeito de Irauçuba 3 vezes, fez uma transformação muito grande no município. Para você ter uma ideia, hoje os serviços públicos da Irauçuba são melhores do que os serviços públicos do Itapajé. Na própria pandemia, né, isso foi constatado na questão do enfrentamento com relação à necessidade da mudança que foi feita na saúde pública do município. Nos últimos 2 anos, o emprego industrial na Irauçuba cresceu mais do que no Itapajé. O Itapajé tem praticamente o dobro da população, ou quase o dobro da população de Irauçuba, mas tem mais indústria se instalando na Irauçuba do que no Itapajé, e por isso reflete muito na cidade polo regional. Então, há um reconhecimento da população, a capacidade de liderança e de gestão do Nonatinho, e se somando a isso o Edinho, que é o atual vice-prefeito, mas que foi marginalizado pela atual prefeita, foi escanteado pelo atual prefeito e não conseguiu, com o vigor da sua juventude, trazer para dentro da prefeitura esse diálogo com a juventude. Para você ter uma ideia, a Praça da Juventude de Itapajé vem sendo empenhada e reempenhada desde 2011. A de Irauçuba foi no 2013 para 2014, já foi concluída, já foi entregue para a população, já passou por uma primeira reforma, né? Lá tem escola de música, tem escola de esporte, tem beach tênis, tem atividades esportivas as mais diversas, é um ambiente saudável para a juventude que já foi entregue. E no Itapajé, infelizmente,
né, nós não conseguimos ainda sequer entregar essa Praça da Juventude, porque a gestão municipal não tem a competência para executar essas obras. Então, diante disso, nós trouxemos a experiência vivida pelo Nonatinho, junto com a renovação da juventude do Edinho. E nesse acasalamento, nessa junção, nós estamos apresentando para a população de Itapajé essas pré-candidaturas que poderão dar um estímulo, poderão dar uma dinâmica à gestão municipal, diferenciada do que nós temos atualmente e, ao mesmo tempo, num vínculo político comigo, né, que quis o destino, como filho de Itapajé, temos uma proximidade para fazer uma gestão eficiente e corresponder às expectativas que tanto se deseja. Itapajé deseja muito a retomada do emprego industrial, né? Nós estamos numa luta muito grande pela substituição do Parque Industrial da Paquetá, que abandonou o município, por uma nova indústria para gerar emprego. Nós temos uma expectativa muito grande em que o Itapajé tenha um hospital micro-regional, polo-regional, para atender a demanda não só do Itapajé, mas inclusive do entorno, da própria Irauçuba, da Uruburetama, do Mirim e da Tejuçuoca, que são os municípios que fazem parte ali da micro-região, e já discutimos isso tanto a nível de governo do Estado, como a nível de governo federal. Mas o que nós não temos é a credibilidade na atual gestão para tocar esse projeto. E espero eu que o Nonatinho e o Edinho possam fazê-lo. Deputado, você colocou aí a capacidade de gestão, que se nota muito. O gestor da iniciativa privada, ele se pauta pela eficiência, pela enovação. Infelizmente, a governança que você está reconhecendo do gestor público, ela é pautada geralmente pela ineficiência, pelo equívoco nas prioridades. De que maneira os partidos poderiam, por exemplo, qualificar melhor os seus filiados, que são representados à população, para o comando do município, do Estado, da própria União? De que maneira, para nós termos, tanto na iniciativa pública, o mesmo nível de capacitação, de governança, que a empresa privada oferece à população brasileira? Eu acho que tudo é uma evolução. Primeiro, os partidos precisam deixar de ser um amontoado de interesses individuais e políticos. Muitas vezes é um chefe político, um coronel, no município, na região, que impõe àquela população um candidato e termina ali se amoldando e estão muito mais preocupados em manter o grupo político do que propriamente em mostrar eficiência e dar à população o retorno que a população merece. Segundo, eu tenho feito isso com muita prática nos municípios em que eu sou votado. A própria mudança que foi feita na Irauçuba, né, eu não tive votando comigo desde a minha segunda eleição. Né, na Tejuçuoca, o Britinho vota comigo desde a minha primeira eleição. Né, na Miraíma, o Edinado vota comigo também desde a minha segunda eleição. Né, no Jaguaribe, o Zé Sérgio e agora o Alexandre estão comigo desde a minha primeira eleição. Na Jaguaretama, na Jaguaribara, em Solonópolis mesmo, a Ana Vládia e o Webston, que está pré-candidato para voltar para o destino do município, são parceiros que já vêm comigo há muito tempo. E o grau de reconhecimento e a consolidação desses grupos políticos nesses municípios se dão exatamente pela capacidade que a gente tem de conciliar a gestão pública com a eficiência necessária, como se fosse uma gestão privada. A responsabilidade do gestor, né? A busca do empreendimento, da inovação tecnológica, né? Cada vez mais hoje você pode ter controles mais racionais do gasto público, fazendo um acompanhamento desse destino. Objeto, né? Ter o programa de governo e dentro desse programa de governo trazer a participação da sociedade. Nós, em Solonópolis, né, nós desenvolvemos uma bacia leiteira que hoje o Solonópolis produz mais de 30 mil litros de leite por dia, né, e temos mais de 14 queijarias lá instaladas, gerando riqueza e oportunidade para o homem do campo. Né? Levamos indústria para lá, né, como fizemos na Irauçuba. No Itapajé mesmo, eu levei para o Itapajé o Banco do Nordeste, que atende a microrregião, como levei a Caixa Econômica, que era um sacrifício muito grande para a população ter que se deslocar para Itapipoca, ou para Calcaia, ou para Sobral, para ter um atendimento. Agora, semana passada, há 15 dias atrás mais ou menos, inauguramos uma agência da Caixa Econômica em Pentecoste, que é o Banco Social, o Banco da Inclusão Social, o banco que leva os benefícios e que leva investimentos como o programa Minha Casa Minha Vida para financiar a moradia e gerar emprego nos municípios. Então eu acho que essas parcerias, quando elas são fundamentadas exatamente dentro de um programa de governo, com responsabilidade,
para chegar à população. Quando esses programas são construídos em plenária, ouvindo o conjunto da população, e não na troca, na compra do voto, que muitas vezes, naquele momento, leva ali uma satisfação imediata para quem está vendendo o voto, mas leva depois 4 anos de sacrifício, né? E muitas vezes esses governos terminam acabando na polícia, porque a primeira iniciativa de quem compra voto é repor o dinheiro. E na hora que vai repor o dinheiro, comete crimes, geralmente desviando recursos públicos. Então, a população está muito ávida com relação a isso. E esse debate está muito claro. E para isso também serve programas como o de vocês, aqui o da Hora, para levar esclarecimento, como também serve muito a questão das redes sociais, que hoje tem uma cobrança permanente. Então, essa cobrança permanente ela precisa ser exercitada na plenitude da cidadania. Não é a fake news, não é a mentira que vai prevalecer, é a verdade dos fatos. E a verdade dos fatos é fácil de ser constatada quando você não vê os serviços públicos de qualidade sendo oferecidos para a população. Então, eu espero que agora, nesse processo eleitoral, a gente consiga avançar no aprimoramento da qualidade dos gestores e, ao mesmo tempo, Djalma, você é um mestre nesse assunto, aumentando a vigilância e a fiscalização. Eu defendo com muita garra que onde tem que ter dinheiro público, tem que ter transparência no dinheiro público e tem que ter fiscalização por parte da sociedade e dos órgãos de controle. Essa sua contribuição é valiosíssima nesse momento. Você falou nessa necessidade de se proibir a compra de voto, porque você tem toda a razão. Quem compra voto não pode ser um representante do povo, é um mercador da cidadania. Ele se valeu da hipossuficiência do eleitor. E isso precisa ficar bem claro para todos os telespectadores, para todos os eleitores, que é crime, tanto para quem vende o voto, o eleitor está sujeito a uma pena de 4 anos de reclusão, como para quem compra. Isso é uma chaga na nossa cultura que precisa ser dirimida. E eu felicito você, deputado, por ter trazido essa contribuição para esclarecermos. É preciso uma campanha intensa em todos os segmentos da sociedade para mostrar, você colocou bem, o cara que comprou o voto, qual é o compromisso que ele vai ter de depois fazer um hospital de qualidade, uma escola de qualidade para o seu município? Ele vai ter que tirar o dinheiro do orçamento, da verba da população que pagou o tributo, para repor aquilo que ele gastou. Então, nós temos que evoluir nessa cultura e eu parabenizo você. Outro ponto que eu queria perguntar para você, deputado, a escola pública, ela tem uma qualidade inferior, infelizmente, à qualidade do ensino da escola privada. Na sua avaliação, que tem andado, conhece a nossa sociedade em profundidade, de que maneira nós podemos avançar para termos uma escola em que o filho da pessoa mais pobre possa ter a mesma condição de competitividade daquele que frequenta a escola de melhor padrão no estado do Ceará? Já justiça seja feita. Inclusive, o Ceará avançou muito com relação à educação. Você mesmo, quando foi procurador-geral do Estado, contribuiu muito no governo do Tasso para que houvesse uma melhora da qualidade do ensino público, que ainda é aquém, no todo, em relação ao setor privado. Mas nós temos algumas áreas de excelência. E quando é que tem área de excelência? Quando você tem um grupo de gestores da escola pública que tem uma participação junto com as famílias para garantir o acompanhamento desse aluno. Então, a escola ela é importante hoje, porque ela não só é uma área de ensino, mas também é um complemento da vida familiar. Nós vivemos num estado pobre, a população do Ceará, 82% da massa salarial do Ceará, de quem trabalha com carteira assinada, ganha menos de 2 salários mínimos, o que é muito pouco. E nós temos um dos estados onde nós temos mais gente no Bolsa Família do que trabalhando de carteira assinada, o que significa dizer que a população está muito empobrecida, além de toda uma gama de tributos e impostos que se paga muito caro no Ceará. Então, a escola para dar a merenda, a escola para garantir a refeição, a escola do tempo integral, ela é importante para melhorar, inclusive, essa participação da população mais carente que precisa da escola pública. E os exemplos estão dados. O ITA é uma escola pública, de qualidade e competitividade inigualável no Brasil, e está chegando no Ceará. Nós temos as escolas profissionalizantes do Itapajé mesmo, nós temos a escola Adriano Nobre, que repetida em seguidas vezes é tida como a melhor escola profissionalizante do estado do Ceará. Todo ano de lá saem alunos que vão fazer medicina em Sobral, que vêm fazer medicina na Federal do Ceará, que fazem os melhores cursos,
né, nós, com muita luta, inclusive uma luta pessoal minha, e aí muitas vezes se fala das emendas parlamentares, mas nós construímos um campo da Universidade Federal do Ceará em Itapajé, né, que já tem 3 cursos e agora vai ganhar mais 6 cursos a partir do ano que vem. Então, nós estamos com esse campus qualificando essa juventude e dando competitividade para ela, principalmente no momento em que hoje, né, a tecnologia da informação é o setor da economia que mais cresce no mundo. E lá nós estamos formando gente nessa área de computação, de TI, para ser competitiva no mundo inteiro. Já saiu gente do Itapajé para, inclusive, trabalhar na siderúrgica do PECEM. Né? Isso, para mim, é um momento, inclusive, de vaidade pessoal, na medida em que nós temos o orgulho, né, de termos numa cidade pequena, né, uma cidade com 52 mil habitantes, uma escola, um campus da UF Federal do Ceará. Eu até brinco lá no meio dos deputados e senadores que nenhum deles levou uma universidade para o seu município. E o ideal é que cada um levasse uma universidade para o seu município. E nós temos lá um exemplo revolucionário que tem transformado e dado oportunidade para essa juventude. Então, eu acho que a educação é a mola mestra da transformação. E num estado pobre como o nosso, cada vez mais o conhecimento, e agora com a TI, com a energia renovável, né, com a realocação dos data centers das Big Techs, e essa foi a minha luta, inclusive, para manter os canais de ligação, né, dos cabos da internet da América do Sul com o mundo ali na Praia do Futuro, foi para trazer para cá agora esses data centers dessas grandes empresas multinacionais e podemos aqui alocar e abrir espaço para essa juventude que quer esse espaço, mas precisa se qualificar. E para isso precisa ter educação de qualidade. E esse aprimoramento passa exatamente por essa decisão política que é tomada nos municípios, elegendo gestores comprometidos com a educação. Olha, eu queria registrar que a gente está conversando com o deputado Danilo Forte, que é um deputado atuante, olha, chega aqui e mostra que conhece o Ceará, que conhece o Brasil, apontando, inclusive, os pontos positivos. Porque dizer que a educação no Ceará não está bem é falar o óbvio, mas que houve avanços e reconhecer isso mostra a grandeza do deputado federal Danilo Forte. Eu queria aproveitar e pedir a sua participação através do WhatsApp para perguntar o que interessa a você que está acompanhando o programa da hora. Enquanto você participa, eu vou para o pequeno intervalo e na volta tem mais da hora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. Bom, eu queria chamar a atenção de vocês numa Operação Ágata, no litoral do Ceará, entre o Icapuí e o Rio Grande do Norte. Temos imagens aí, diretor, para a gente botar que o 3º Comando Naval, com jurisdição no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, participou do período de 22 a 24 hoje, na operação que concentra esforços no Porto do Mangue, no Rio Grande do Norte e Icapuí, no Ceará. O objetivo da operação é realizar cooperação com a Força Aérea Brasileira, com órgãos federais, estaduais e municipais, com patrulhamento naval, a fim de contribuir para a prevenção, controle, fiscalização e repressão dos crimes transfronteiriços e ambientais nas áreas marítimas. Olha, Danilo, a gente vê aí o país sendo muito procurado pelo tráfico internacional de drogas. E aí, lá em Brasília, você tem contribuído bastante para que o Brasil saia fortalecido da segurança pública. E antes de você falar, eu queria chamar a atenção de uma manchete do Diário do Nordeste. O Diário do Nordeste fala o seguinte: o Ceará gastou 48% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública entre 2019 e 2023. O Estado cita várias adequações nos processos administrativos em virtude da pandemia da Covid-19 por ter deixado de executar 81 milhões de reais recebidos pelo Fundo Nacional de Segurança Pública. Danilo, dinheiro tinha e o governo do Ceará, Camilo, deixou de fazer. Sem sombra de dúvida, esse problema da violência é um problema seríssimo e hoje está todo mundo com medo. Né? É triste, às vezes você passa pelas ruas da cidade, o abandono, né? A falta de segurança,
né? Hoje é comum todas as manchetes do dia a dia, né? Virou quase que uma gincana. Um filho, uma pessoa vai trabalhar e você fica na insegurança se volta para casa são e salvo. E é lamentável esse quadro que nós chegamos. Eu, em 2017, é bom você lembrar disso, propus uma intervenção na segurança pública do Estado do Ceará. Eu me lembro muito bem, naquela época o ministro era o Raul Jugman. E o quadro já era gritante e as facções chegando e se instalando. E de lá para cá só se avolumou e os crimes aumentaram e a população está mais exposta e o financiamento de tudo isso é o tráfico de droga. E todo mundo sabe disso, inclusive a própria polícia. Então o que falta é uma eficiência maior, né? Não adianta estar só gastando e investindo na contratação, se não vai para o enfrentamento. E fazer o enfrentamento da causa e na inteligência. Eu acho que desbaratar as gangues, o crime organizado, né, e a eficiência de por onde passa esse dinheiro. E esse crime organizado, inclusive, hoje financiando a política, Djalma, o que é mais triste ainda, né, porque é difícil você chegar numa cidade no interior hoje que você não tenha alguém identificado, parceiro do crime organizado, participando, inclusive, das atividades políticas, muitas vezes, inclusive, chantageando o prefeito, muitas vezes impondo regras ao município, ao distrito, né, e que passam por cima do poder público, e o que precisa é realmente ter a eficiência tão desejada no gasto público. Então, se vem o recurso e o recurso não é gasto exatamente no combate ostensivo à criminalidade, e nós sabemos que as grandes portas de saída da droga no Ceará são os portos, e todo mundo sabe disso, eu acho que falta a eficiência desejada. E a sociedade está cobrando isso. Tanto é que a gente está vendo aí, né, essas ações repetidas e agora dentro de um grau maior, né, de intensidade no combate ao crime, exatamente por quê? Porque chegou a um limite tal que ninguém aguenta mais. Eu acho que o Ceará, que foi uma terra de paz, uma terra de luz, né, uma terra de harmonia na sua família, inclusive diminui até a atração turística. Eu tenho visto isso em outros estados e com pessoas com quem você fala, com quem você lida, que estão com medo de vir para o Ceará, porque aqui a expulsão é muito grande. Até tem um fato lamentável do ministro Gilmar Mendes, que foi assaltado aqui em plena Avenida Beira-Mar, fazendo Cooper. E isso tomou uma dimensão nacional muito grande. E o próprio trade, os próprios empresários do setor do turismo, têm também que fazer uma cobrança grande, né, junto à Secretaria de Segurança, ao próprio governo do Estado, porque não tem dinheiro mais democrático do que o turista. O turista gasta do pipoqueiro ao dono do avião. Então todos ganham com o turismo. E o Ceará tem uma vocação muito forte para o turismo. Agora nós não podemos, diante do medo, né, diante da violência crescente, perdemos inclusive uma atividade econômica que é uma característica importante do nosso Estado. Então eu só aqui me somo nesse esforço e nessa luta para combater essa violência gerada e me proponho, inclusive, a construir uma grande união do Ceará no combate ao crime organizado. É necessário que os homens públicos e as pessoas de bem do Estado se irmanem nesse projeto, né? E, inclusive, aqui em Fortaleza, que infelizmente é onde há a maior exposição diante dessa fatalidade. Então, acho que a gente precisa harmonizar a sociedade para fazer isso. Eu queria aproveitar, já que você tocou o nome de Fortaleza, você foi anunciado essa semana como coordenador da campanha do futuro candidato Capitão Wagner à Prefeitura de Fortaleza. Então, eu queria já que você falasse um pouquinho sobre esse debate, já que um dos assuntos será a contribuição do município para a segurança de todos. Sem sombra de dúvida. A responsabilidade principal é do governo do Estado, mas o município, quando ilumina uma rua, o município, quando tem uma guarda municipal mais eficiente, o município, quando dá condições de um tráfego melhor para a população, um município que tem gera oportunidades de emprego, automaticamente ele está ajudando a tirar, né, as pessoas do crime e dando a oportunidade de, com dignidade, garantir o sustento das suas famílias. Porque muitas vezes a pessoa vai para o crime por falta de oportunidade, né? Ela não tem outra condição para levar recursos para casa para garantir a alimentação das suas famílias. Às vezes até no ato de desespero, né, comete uma infração, comete um crime ou fica a serviço do crime organizado para garantir o sustento das suas famílias. Então, tudo isso está irmanado num projeto de governabilidade, de governança.
E o Wagner, com a experiência que tem, né, tanto no setor da segurança, que é a formação principal dele, ele é professor da Academia de Polícia do Estado do Ceará, né, então ele tem toda uma formação para essa área, como também com toda a experiência vivida, né, tanto na área pública, como legislativo, né, foi vereador, deputado e deputado federal, e agora também como executivo, quando esteve à frente da saúde pública de Maranguape, dão o upgrade, dão a ele o embasamento necessário para, com maturidade, harmonizar, né, os diversos setores da sociedade, na perspectiva de gerarmos uma política pública para diminuir o crescimento da criminalidade, como também no poder coercitivo de combater, né, e com os esforços somados da Prefeitura, com as políticas estaduais e federais, a combater o crime organizado. Então, é muito importante, nesse momento também, ter essa reflexão. Nós estamos trazendo esse debate para dentro da construção do programa de governo, a qual o responsável é o ex-deputado Carlos Matos, que tem muita experiência em gestão pública no nosso Estado, e a mim na coordenação geral. Cabe exatamente atrair, né, os diversos segmentos da sociedade que queiram convergir, né, que queiram se somar nesse esforço para combater o crime organizado e a violência na cidade de Fortaleza. A propósito do crime organizado, em ano eleitoral, você já tocou também nesse ponto, as facções, elas impedem muitas vezes que o candidato que não goza da simpatia do chefe do comando, o concorrente possa ter contato ou apresentar suas propostas para os eleitores. Então, uma das sugestões, deputado, que eu queria até que você avaliasse depois, seria que, uma vez comprovado que determinado candidato foi favorecido, impedindo a normalidade do processo eleitoral, a igualdade de competição naquele determinado bairro, naquela determinada localidade, dominada por um chefe lá de facção, que esse candidato, provado esse fato, tenha o seu mandato destituído. Por quê? Porque há um comprometimento da normalidade. Você é um candidato que não pode entrar num lugar que só os protegidos pelas facções, os grupos dominantes, pode, é evidente que a isonomia está comprometida. Então, eu acho que depois você podia até promover um debate nacional para que a Justiça Eleitoral, uma vez comprovado esse fato, ser motivo de cassação do mandato e de decretação da inelegibilidade. É a defesa da democracia. Muitas vezes a gente pensa que a democracia ela corre risco quando se tem posturas golpistas, mas ela corre risco também quando se impede o eleitor de ter acesso ao seu candidato. Quando você inibe a atuação de um candidato que queira ir a uma comunidade, a um setor da sociedade, para levar a sua mensagem, para fazer o seu debate, você também está impedindo a equidade entre os candidatos, né, os direitos iguais que todos possam se apresentar, como também você está vertendo para a política pessoas que tenham compromisso com a criminalidade. E essa observação também tem que ser levada para a dona de casa, para o trabalhador, para o eleitor, que precisa saber que aquele candidato envolvido com o crime organizado, ele com certeza ele vai estar inibindo a liberdade dessa pessoa e, ao mesmo tempo, a escravizando. E, graças ao bom lado da rede social, você pode fazer também esse debate. Então, é importante também que a gente tenha a segurança na igualdade de competitividade entre os diversos candidatos e tenha também nas redes sociais um espaço para poder fazer a denúncia. E fazendo a denúncia, aí cabe a Polícia Federal, né, os órgãos de controle, fazer a coerção para tirar do conjunto da comunidade esses malfeitores, né, essas pessoas que estão impedindo o acesso dessas pessoas livre e democraticamente ao processo eleitoral, como também possa corrigir distorções de candidatos financiados, patrocinados pelo crime organizado. Eu acho que está na hora também do Brasil começar a fazer esse enfrentamento, porque a gente sabe e está vendo, né, a gente está vendo, e não é só em Fortaleza, mas em vários municípios do estado do Ceará, hoje cada vez mais pessoas ligadas ao crime organizado participando do processo político. E é hora e é momento de prevalecer a justiça e os direitos do cidadão para impedir que esses malfeitores usurpem o poder político para se beneficiar, né, inclusive inibindo até que se votem leis para punir os criminosos, né, que agem na ilegalidade e na ilicitude, então, e no tráfico de drogas. Então, eu acho que cada vez mais esse alerta vai para as famílias, para que elas possam também ter, na hora do voto, que é secreto,
né, que é o direito delas como cidadão e cidadania, ter a liberdade de votar. Não vamos se deixar levar pela imposição desses malfeitores que muitas vezes amedrontam o cidadão e a cidadã, mas que na hora do voto eles não vão saber quem votou e quem não votou, porque o voto é na cabine lá e graças a Deus nós temos um sistema de voto que a pessoa pode votar sem ser identificada. Olha, o deputado Danilo Forte é uma pessoa queridíssima. Na última quinta-feira, dia 18, o senhor esteve lá no Palácio do Bandeirantes e foi recebido pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas. Conta pra gente como é que foi esse encontro, como é que é essa articulação que o senhor tem promovido. Eu busco dialogar com todos os setores da sociedade que têm uma convicção clara da importância do serviço público e da presteza que é o serviço público para mudar a vida das pessoas. E o governador Tarcísio, eu o conheci em Brasília ainda, na minha época de FUNASA, ele estava no DENIT, né? Ele era engenheiro lá no DENIT, foi na época, inclusive, que o DENIT passou por uma crise muito grande e foi feita toda uma mudança no DENIT para garantir, né, o combate à corrupção lá dentro da instituição e criamos um laço de amizade e tenho a convicção muito clara que o Tarcísio ainda tem muito para emprestar ao Brasil. Está dando, né, uma dinamicidade, né, a um Estado já pujante. O Estado de São Paulo é o 3º orçamento da América Latina, ele só perde para o orçamento do governo federal no Brasil e para o orçamento do governo federal do México, né? E o 3º orçamento público, maior do que o da Argentina, maior do que o da Colômbia, maior do que o da Venezuela, é o do Estado de São Paulo. Então eu já estou qualificado. E tem uma ambição política, né? Ele tem uma vontade política de servir ao Brasil. E me convidou para que a gente pudesse conversar um pouco sobre a conjuntura política do Estado do Ceará. E na conversa que nós tivemos, eu coloquei a necessidade da unidade, né, do campo que está unido com ele em São Paulo, né, que ali está o PL, ali está o União Brasil, ali está os representantes do centro-direita, e que se nós conseguíssemos essa unidade aqui no Ceará, nós teríamos condições, inclusive, de termos uma vitória já no primeiro turno. Se você somar o percentual do Wagner, algo em torno de 33%, com o percentual do André Fernandes, algo em torno de 15%, e com o percentual do Eduardo Girão, né, que dá algo em torno de 5% a 6%, nós teríamos aí já algo em torno de 53% do cômputo dos votos gerais, que significam 65% dos votos válidos. Ou seja, nós teríamos condições, inclusive, de ter a garantia da vitória da eleição já no primeiro turno. Tem muita coisa para se fazer ainda? Tem. Tem muito diálogo para se fazer? Tem. Mas é necessário que também tenha uma responsabilidade daqueles que pensam parecido para se harmonizarem e darem um projeto diferente do que nós estamos vivendo hoje em Fortaleza, no Ceará, para a comunidade fortalezense. Então, diante disso, foi ali colocado com muita ênfase. Ele já me disse que teria, inclusive, uma conversa com o André Fernandes, em seguida da conversa que estava tendo comigo, que ia levar essa possibilidade de diálogo nessa construção com esses diversos segmentos, e acho que agora cabe, né, a nós aqui no Ceará buscarmos esse entendimento, né? Aves da mesma plumagem têm que voarem juntas para se defenderem. Então, se a gente consegue juntar esse campo numa candidatura que está aí consolidada, né, que já vem com um recalque de candidaturas anteriores e que está madura para ouvir, né, e para dialogar com os diversos segmentos, no caso, a pré-candidatura do Wagner, nós teríamos aí um fortalecimento muito grande do campo e teríamos condições, inclusive, de obter a vitória já no primeiro turno. Dito isso, né, espero que a gente possa construir esse amadurecimento. Acho que esse diálogo precisa ser exaurido, né, precisa ser conduzido aqui no Estado do Ceará, e eu estou disposto a construir no diálogo essa unidade para que a gente possa ter mais força no embate eleitoral. A política é a arte de somar, é a arte de multiplicar a informação e o desejo. E nesse momento eu acho que a gente tem condições de construir, né, amplamente uma capacidade, né, de termos uma chapa vitoriosa dialogando com os diversos segmentos. Olha, a turma do jornalismo aqui do Ceará ressaltou a sua capacidade de trânsito em todos os campos da direita. E mais falar do desafio que é articular esse momento, e repercutiu também uma fala do senhor sobre o Eduardo Girão. Como é que está essa proximidade com o Eduardo Girão? Eu dialogo tanto na direita como dialogo na esquerda, né? Hoje mesmo, de manhã, comecei o dia conversando com o Elcio Batista, atual vice-prefeito de Fortaleza,
né, sobre a questão da relação que inclusive a gente tem com o PSDB em alguns municípios do estado do Ceará. Né, tive a oportunidade de conversar também já com as pessoas do Republicanos, do próprio PT, do MDB, né, que tem aí proximidade. Eu não tenho dificuldade, eu não sou preconceituoso com relação a nenhuma ideologia ou qualquer comportamento político. O que eu acho que a gente tem que ter é foco naquilo que a gente quer fazer. Né? E se, do ponto de vista da dinâmica econômica, você tem que ter controle fiscal, financeiro do dinheiro público, você tem que ter razoabilidade para diminuir os impostos. Todo mundo sabe da minha luta para diminuir imposto, né? E eu tenho brigado muito, inclusive, já cheguei a dizer isso para o ministro Haddad, né, que essa política de estar aumentando imposto para aumentar a arrecadação, para gastar mais, sufoca a população, empobrece o povo, né? O povo tem que pagar mais de imposto e consome menos. Se você vai na bomba da gasolina e paga 20% de imposto, você, para cada R$5 de um litro de gasolina, não vai para o Estado. Se isso aumenta para 30, já é R$1,50 e a gasolina diminui o consumo. E aí você diminui a atividade econômica. Diminui a atividade econômica, você aumenta o desemprego. Então, quanto menos se pagar de imposto, melhor. Se essa pauta é da direita, nisso eu estou com a direita. Se a pauta é de levar uma universidade, um campus da universidade, para o meu município e dar oportunidade para todos ter ensino integral e ter um ensino de qualidade, é uma pauta da esquerda, nesse momento nós estamos com a esquerda, porque eu levei uma universidade para Itapajé. Então, não é estar de um lado ou estar do outro, numa polarização estéril que não caminha para frente. A gente tem, não é a eleição de Fortaleza, não é a briga do Bolsonaro com o Lula, porque nenhum dos dois moram aqui. Né? O Lula vai cuidar do problema dele lá em Brasília, que não é pouco. O Bolsonaro está cuidando da vida dele e lá resolvendo os problemas do judiciário, que também não são poucos problemas. Eles estão um pouco preocupados com a população fortalezense. Nós temos que trazer o debate para cá. Resolver o problema da cidade, na segurança que nós já falamos, resolver o problema da cidade no saneamento básico. O último programa de saneamento ambiental que Fortaleza teve, o professor Djalma, foi no projeto de saneamento ambiental do Maranguapinho, que foi um projeto que eu fiz quando eu ainda estava na FUNASA. Eu saí da FUNASA no dia 1º de abril de 2010. Aquele projeto fui eu que fiz. Né? E ali teve uma remoção de 21 favelas que estavam na beira do rio, né? Do rio Maranguapinho, junto com a bacia do rio Cocó. Teve influência até aqui no São Cristóvão, aqui perto do Castelão, porque nós drenamos o rio e mudamos a moradia, muitas vezes ali em casa de taipa, né, em subhabitações de pessoas que moravam ali, e fizemos uma barragem lá em Maranguape com a calcaia para segurar a força da água que vinha alagando tudo de lá para cá, né, até ali no quilômetro 8 e lá no Free For, as pessoas tinham as casas alagadas porque não tinha drenagem, porque não tinha controle dessa água. Então de lá para cá não foi feito mais nenhum programa com relação a isso, e aí está aí a Heráclito Graça, todo ano alagando, todo ano tendo problema. Por quê? Porque Fortaleza não tem drenagem. Asfaltaram a cidade quase toda e não tem drenagem. Aí, para onde é que vai a água? Para dentro da casa das pessoas. É isso que a gente precisa pensar. Né? É uma educação que você falou muito bem. Fortaleza hoje está na 174ª posição em educação no estado do Ceará. Ou seja, dos 184 municípios do Ceará, só tem 10 que tem educação pior do que Fortaleza. E a gente precisa mudar isso. Né? Estamos trazendo um time aí com o professor Jaime Cavalcante, com vários outros professores, para poder, inclusive, fazer um programa de educação para a cidade. Porque muitas vezes se esquece que na cidade de Fortaleza nós temos gente que precisa estudar, nós temos gente que precisa ir para a escola, nós temos gente que precisa aproveitar as oportunidades. Hoje mesmo eu recebi uma proposta maravilhosa do eSport, que é esportes eletrônicos nos games. Né? Nós temos aquele SANA que reúne milhares de jovens ali, né, dentro da inovação tecnológica, e nós precisamos dar oportunidade para que esse aluno da periferia, para que esse jovem da periferia possa se incluir também, tanto socialmente nessas atividades, como também no mercado de trabalho. Hoje a parte de games, hoje dá renda para muitas pessoas nas redes sociais. Então, eu acho que o que a gente precisa pensar é Fortaleza. E dentro desse contexto, nós estamos dialogando, indiferente de qualquer marca ideológica, né, para poder fazer o melhor e fazer um programa que a gente possa mudar a cidade. Olha, eu queria aproveitar e lembrar você que pode participar do programa através do WhatsApp do programa da hora. Faça como quem já fez aqui, a turma da Messejana, o Dantas. Temos aqui também a participação de muitas pessoas que estão aqui participando e dizendo, o Cleudi, dizendo, Danilo Forte competente. Obrigado.
E temos aqui você, então você vai e manda a sua participação. Enquanto você está mandando, vou para um pequeno intervalo, no próximo bloco tem mais. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. Bem, estamos conversando hoje com o deputado federal Danilo Forte. Deputado, o senhor foi o relator da LDO de 2024 e, na ocasião, o senhor apresentou um cronograma de emendas para acabar com a pressão do tomar lá da cá, foi isso? Sem sombra de dúvida, desde que eu tive a oportunidade de ser relator pela primeira vez da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a lei que orienta a aplicação do orçamento público da União, nós criamos lá atrás a emenda individual impositiva, porque naquela época, Djalma, o parlamentar da oposição não tinha nem sequer direito a fazer a indicação das suas emendas. E isso criava um toma lá da cá, um balcão de negócio em que o executivo se sentava e começava a comercializar com o parlamentar, com o deputado ou com o senador, a troca do apoio político cegamente em função da liberação das emendas. Isso criava um vício e dava uma deficiência à relação entre os poderes. Ficava o poder legislativo subserviente ao poder executivo. Então nós não tínhamos um diálogo fraterno, as leis eram votadas do jeito que o executivo queria e o presidente da República se tornava quase que um imperador. Nós mudamos essa mentalidade em 2014 e aprimoramos de lá para cá, dando e fortalecendo a autonomia do poder legislativo, que é o poder que mais representa o povo. Querendo ou não querendo, pode ter raiva do deputado, pode ter raiva do senador, da senadora, mas é o povo que elege. E ali tem de tudo, tem de avestruz a vaca, como dizia o Tarcísio Leitão, tem tudo no mundo lá dentro. Então, dentro do Congresso Nacional, você vai encontrar os diversos setores da sociedade, as minorias, as maiorias, né, os segmentos sociais, todos ali estão representados. E dentro desse debate, a oportunidade, inclusive, de aproximar o orçamento das pessoas é maior. Agora nós incluímos as pessoas com deficiência, as crianças com deficiência, principalmente as que têm transtorno de espectro autista. Criamos pela primeira vez uma política de combate ao feminicídio, à violência contra a mulher, né, que é uma política, inclusive, que vai fazer patrocinar ações, e o Zé Raimundo aqui do Ceará me ajudou muito nisso, com base, inclusive, naquilo que foi construído a partir da Lei Maria da Penha, para que a gente possa ter uma ostensividade maior com relação a esse combate à violência contra as mulheres. E, ao mesmo tempo, você pode, com isso, criar um desempenho da eficiência orçamentária. Quanto mais impositivo é o orçamento, melhor para o planejamento. É igual na casa da gente. Quando a gente sabe que vai ter que pagar todo mês a prestação do aluguel, quando a gente vai ter que pagar todo mês a parcela da prestação do carro, o colégio do menino, né, tem que testar uma reserva para um problema de saúde ou um problema dentário. Então você se administra o seu orçamento para caber tudo isso dentro. E a União não é diferente. Então quando o governo federal tem uma impositividade do orçamento, sabendo que o orçamento está ali enxuto, está dentro da regra fiscal do limite que pode ser feito, porque quando cai a arrecadação ou quando o governo aumenta uma despesa que foge daquela que está no orçamento, o que é que acontece? Acontece o que está acontecendo hoje. O orçamento fica desfalcado, o governo fica querendo aumentar imposto, o Congresso Nacional não quer mais votar a lei para aumentar imposto, porque desde aquela minha lei em 2020 que reduziu os impostos, os deputados começaram a ver que é bom reduzir imposto, que a população reconhece isso, e por outro lado também o que é que precisa? Precisa ter um orçamento mais enxuto. Então, com o cronograma da execução, o governo federal sabe o que é que vai pagar no primeiro trimestre. Geralmente o primeiro trimestre é para cuidar do custeio da máquina, é para separar os recursos que vai gastar de aluguel, de carro, de telefone, do custeio da máquina pública. No segundo trimestre começa a pagar as emendas parlamentares e os investimentos. No terceiro semestre os programas especiais e assim vai. Então nós fizemos um cronograma, o governo vetou, mas nós fizemos um acordo com o próprio governo no veto, que o cronograma seria mantido sem estar na lei. O governo, nesse primeiro semestre, cumpriu com aquilo que estava pré-determinado no cronograma, ou seja, foi um avanço com relação a isso.
E agora, para o segundo semestre, a gente espera que o governo continue nessa mesma linha. Por quê? Porque o que nos deu segurança foi eu ter colocado na Lei de Diretriz Orçamentária a obrigação do cumprimento desse cronograma. E espero que isso vire lei, porque quando está na lei, a sociedade ganha. Você, professor de Direito, sabe melhor do que ninguém que a lei é exatamente para harmonizar a sociedade. Tem que ter a norma e tem que ter a punição. E se o Poder Executivo não cumpre, o que é que vai acontecer? Vai ser punido o gestor, aquele representante do Poder Executivo que não cumpriu a lei orçamentária. No mundo todo, o parlamento foi feito para fazer o orçamento e fiscalizar a sua execução. E o que nós estamos fazendo agora, na prática, e o modelo semipresidencialismo, onde é que entra nessa discussão? Eu acho que o Brasil vive crises cíclicas desde a proclamação da República, né? E quando você tem uma deficiência orçamentária, uma crise fiscal, o que é que aconteceu em alguns momentos? Nós fomos para o autoritarismo. Aconteceu na era Vargas, aconteceu no regime militar. Era uma crise econômica casada com a crise política. E nós não podemos viver eternamente sobre esse pêndulo, né? Sobre essa situação. Nós temos que amadurecer a nossa democracia para que essas crises fiscais, essas crises financeiras que podem acontecer, ou essas crises políticas, que deram inclusive 2 impeachment da Constituição para cá, não se repitam, porque perde o país como um todo. Você tem uma paralisia da gestão federal, você tem uma crise econômica que muitas vezes aumenta juros e tira dinheiro da população, ou quando o governo, para resolver, aumenta impostos, e a gente paga um preço muito mais caro. Então, a gente precisa de governança que dê credibilidade para os investimentos, um país que tem tudo. O Brasil sozinho tem condições de alimentar o mundo inteiro. E temos 20 milhões de brasileiros que passam nessa necessidade. Está errado. O Brasil sozinho, hoje, é o maior produtor de minério de ferro, é o maior produtor de cobre do mundo, é o maior produtor de alimentos. E nós temos um país que o povo está pobre. E onde é que está o erro? É exatamente na política. Por quê? Porque não tem a governança. Então fica essa perspectiva de poder, do poder pelo poder, né? E quando você tem uma igualdade dos poderes que tem na Constituição, que os poderes são iguais, autônomos e harmônicos entre si, nós precisamos dar o mesmo peso do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. E nós temos, muitas vezes, uma democracia capenga, né? O Poder Executivo é mais forte, o Judiciário ali acoplado, apoiando, muitas vezes, o governante de plantão, e o Poder Legislativo subjugado, né? Subserviente aos outros dois. Então, para ter essa autonomia, a gente constrói na participação do Poder Legislativo na execução orçamentária, e para ter essa autonomia, a gente constrói aonde? Na governança. Então, esse modelo de presidencialismo de coalizão ou de cooptação, de comprar parlamentar para ter apoio, ou comprar apoio por partido político dando ministério, isso já não vinga mais. É a dificuldade do governo Lula de aprovar algumas matérias no Congresso. Por quê? Porque repetiu o mesmo modelo do governo da Dilma, que repetiu o modelo do Lula, que repetiu do Bolsonaro, que repetiu do Collor, que repetiu do Fernando Henrique. Isso está superado. A gente tem que ter agora uma corresponsabilidade. A responsabilidade que tem o Executivo, tem o Legislativo. A responsabilidade que tem de cobrança da população sobre o Executivo também deve ter sobre o Legislativo, que formata o orçamento. E a gente só vai construir isso quando a gente tiver ou um semipresidencialismo ou um semiparlamentarismo, porque a Constituinte já foi benevolente na construção do parlamentarismo quando instituiu as medidas provisórias, mas essas medidas provisórias não podem ser para aumentar o poder do Poder Executivo sobre os demais. Ela tem que ser comedida para poder ter uma equidade dos poderes. E, diante disso, eu acho que cabe agora, a gente, sem preconceito, né, fazer um debate de como harmoniza os poderes, evoluindo para a governança. Porque tendo uma governança... Por exemplo, a França viveu isso há 15 dias atrás, Portugal viveu isso no ano passado e superaram as suas crises políticas com o quê? Com democracia, com eleição e o povo decidindo e elegendo um Congresso e elegendo um Poder Executivo, que tem a obrigação de ser harmônicos para fazer um programa de governo e tem a corresponsabilidade da gestão. Tanto que a Constituição, lá no artigo 1º, parágrafo único, diz: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou na forma direta, por plebiscito, referendo ou iniciativa popular. Mas, deputado, você falou aí nas emendas parlamentares, que foi uma forma de garantir a participação de todos os parlamentares e não ficarem reféns do Poder Executivo. Há um questionamento em relação, por exemplo, a algumas emendas que o parlamentar manda para o seu parente que está no município.
Eu pergunto, o Tribunal de Contas acompanha o gasto, a realização daquelas despesas que são custeadas pelas emendas parlamentares? Eu tive essa preocupação agora na formatação da lei da LDO. Inclusive, estive lá com o Tribunal de Contas da União e foi formatado uma parceria, um convênio, né, entre o Tribunal da União e os Tribunais de Contas dos Estados. Então, mesmo nas transferências diretas, o que é que é diferente de uma transferência direta de uma emenda parlamentar? Uma emenda parlamentar é o dinheiro do Ministério da Saúde, ou do Ministério da Cidade, ou de um órgão do governo federal, para um ente que possa recebê-lo. No caso, uma prefeitura, no caso, um governo do Estado, no caso, até uma instituição não governamental que tenha o CNES, que seja habilitada para receber esse recurso, sendo na área da saúde ou sendo na área social. Na transferência direta, você pega do Tesouro Nacional e bota direto do Tesouro Municipal ou do Tesouro Estadual. O que é que eu faço com as minhas? As minhas eu peço ao prefeito que faça um ofício dando a destinação desse recurso e como é que ele vai ser aplicado. Porque se tiver um problema lá na frente, eu estou aqui. O prefeito me pediu a transferência para fazer uma unidade básica de saúde, para fazer uma escola, para pavimentar uma rua, para isso aqui, está aqui. E, em cima disso aqui, eu também comunico para o Poder Executivo que aquele recurso tem esse destino. Quando eu encaminho a minha emenda, eu estou encaminhando aqui para o Ministério da Cidade, dizendo que aquela prefeitura que me pediu aquela emenda, ela tem essa obrigação. Se lá na frente der um problema, o Ministério também sabe para onde foi aquele dinheiro e obriga o prefeito a prestar conta. E, por outro lado, o próprio Tribunal de Contas, na pessoa do Bruno Dantas, do presidente, assumiu um compromisso comigo que teria feito um convênio com os Tribunais de Contas dos Estados para, na hora da notificação, fazer o encaminhamento para ter esse acompanhamento. Eu, particularmente, defendo, inclusive, que a gente mude essas emendas de comissão. Por quê? Porque as emendas de comissão são feitas por uma comissão de um ano que não necessariamente vão ser repetidas no ano seguinte. Por exemplo, tendo que você está na comissão de Minas e Energia e no outro ano você está na comissão de Meio Ambiente ou de Agricultura. Então, pode ter esse remanejamento dentro da Câmara ou dentro do Senado. E não tem esse acompanhamento. Então, em vez de ter emendas de comissões temáticas, a gente teria emendas de bancadas partidárias, como é na Alemanha. Na Alemanha, há a responsabilidade do parlamentar pela emenda, há a responsabilidade do partido pelo encaminhamento da emenda e há a responsabilidade do executivo na execução da emenda. Então, eu acho que a gente tem que evoluir na discussão do debate no orçamento público para que a gente saia dessas emendas de comissão, que às vezes não tem muita transparência, para algo muito mais transparente, muito mais claro, muito mais lúcido no seu encaminhamento. E, diante disso, eu acho que a gente vai ter uma evolução também para a fiscalização. Porque quando tem o desvio, eu não tenho dúvida, aí tem que punir quem desviou. Então, no caso da transferência ou no caso da emenda, se a responsabilidade é do prefeito, é do governador ou do representante daquela organização que recebeu o recurso, ele que responda criminalmente, penalmente, sobre esse desvio. Olha, a gente está aqui a audiência do João Lopes, do Militão, Edmar Rodrigues Tavares, na Lagoa Redonda, o Ednilton em Cascavel, a todos que estão participando, meu muito obrigado. Deputado, esse ano, em junho, o Brasil viu o Lula mandar uma emenda, uma medida provisória e Rodrigo Pacheco devolver. O senhor, na época, disse que era um ato de coragem do Rodrigo Pacheco. É importante esse tipo de coisa? É exatamente a equidade dos poderes, né? É quando o Poder Legislativo diz para o Poder Executivo o seguinte, essa matéria já foi votada 2 vezes aqui, que era a desoneração da folha. E não tem sentido o governo ficar mandando uma matéria que não cabe no próprio ano legislativo. Então, é muito claro, no ano legislativo você não pode repetir votações de projetos de lei que já foram negados pelo plenário ou pela Casa. Isso, é claro, está no regimento do Congresso Nacional do Parlamento. E o que o Rodrigo Pacheco fez foi exatamente buscando a Constituição e buscando o regimento interno da Casa, dizendo, essa matéria legislativa já foi tratada e o Poder Legislativo já a negou. Então, inclusive, eu tive a oportunidade nesse dia, no dia 28 de dezembro do ano passado, que estava saindo num café da manhã com o ministro Haddad, e disse para ele, ministro, não adianta insistir nessa situação. O governo tem números da macroeconomia que são importantes, que precisam ser divulgados, até para estimular o investimento, para gerar emprego. Agora, você ficar batendo numa matéria que o Congresso já negou, você vai criar um problema político, que foi o que foi criado.
E aí o presidente do Senado, que é presidente do Congresso Nacional, a devolveu com base legal, com base exatamente na arguição tanto da Constituição Federal como do regimento interno do Congresso Nacional, que pode devolver medidas provisórias que tratem de temas que já tinham sido tratados pelo Congresso Nacional. Em relação à questão orçamentária, para poder suprir os recursos da desoneração, nós temos o combate à sonegação. Eu estou, inclusive, relatando agora o projeto de lei 15, que é exatamente em cima do devedor quanto mais. O que é o devedor quanto mais? É o sonegador que faz enriquecimento ilícito não pagando impostos. É o mau empresário. Porque tem muito empresário do bem, tem muita gente séria. Tem muita gente que, inclusive, tem essas grandes empresas, grandes corporações, que se ela não tirar a nota e não pagar o imposto, ela está roubando dela mesma. Porque o acionista e a Comissão de Valores Imobiliários vai fiscalizá-la e vai criminalizá-la. Então, no Brasil de hoje, nós temos um estudo da Receita Federal que nós temos por ano algo em torno de 220 bilhões de reais de sonegação. São todos desonestos? Não. São todos ladrões? Não, porque estão roubando dinheiro público. Estão roubando o meu, o seu, o nosso imposto. Então, a gente tem que ter um texto que saiba distinguir, separar o que é o bom empresário, aquele que está devendo por uma circunstância da economia, por um momento fiscal financeiro em que colocou a empresa dele naquela situação, daquele outro mau empresário que sonega, que rouba para poder fazer enriquecimento ilícito. Pra você ter uma ideia, professor Djalma, 47% do comércio de cigarro no Brasil hoje é na sonegação. Nos combustíveis, tem uma conta de uma variável de 20 a 60 bilhões por ano de sonegação. Então, isso precisa ser combatido. E o crime organizado tanto está no cigarro, como está no combustível, como está em outros segmentos, bebidas e tudo mais. Então, diante disso, nós precisamos ter uma lei clara para punir, inclusive criminalmente, o mau empresário, aquele que faz enriquecimento ilícito com a sonegação. E quanto mais gente paga imposto, você tem capacidade de reduzir a carga total de imposto. Foi, inclusive, o princípio que eu defendi para a reforma tributária. Se você abre, né, a capacidade de ter mais gente pagando imposto, você automaticamente tem espaço para reduzir a carga tributária, que é o que eu fiz, inclusive com minha lei, que reduziu o imposto da gasolina, da energia e da telecomunicação em 2020. Então, eu acho que a gente tem condições muito claras de fazer essa substituição com algo propositivo e benéfico para a sociedade. Porque nós não podemos... Às vezes a gente até pensa que o cara sonegando vai vender mais barato o produto e o consumidor vai comprar mais barato. Mentira, engano. Ele vai vender do preço que os outros estão vendendo e ganhando o quê? Exatamente porque não está pagando o imposto, está roubando da sociedade, roubando de nós aquilo que é a obrigação dele com o Estado. Deputado, você colocou aí que o parlamento brasileiro já não tem mais predisposição de aumentar tributo, de concordar com o aumento de tributo. Paralelamente, para que não haja necessidade do aumento do tributo, é imprescindível que o governante reduza os gastos do Estado. Na sua avaliação, qual é o problema de, como regra, o governante no Brasil ter a predisposição de aumentar a despesa pública, jamais de reduzir os gastos, consequentemente, reclamando por majoração da carga tributária? Aí nós temos dois problemas. Um problema, primeiro, o país é muito benevolente no que diz respeito a incentivos e subsídios. O Brasil de hoje ainda subsidia o carvão mineral, que é criminoso com relação à emissão de carbono e que o mundo todo, inclusive a Europa, já fechou todas as usinas térmicas de geração de energia a carvão mineral. E nós temos uma bem aqui no PE100 funcionando, né? Então isso está condenado pelo mundo. Mas o Brasil dá subsídio para essa agressão ao meio ambiente. E o que é pior, 50% desse carvão mineral ainda é exportado para o Uruguai e para a Argentina. Ou seja, nós estamos com o dinheiro do povo brasileiro subsidiando o aquecimento global, subsidiando a emissão de carbono no Brasil, no Uruguai e na Argentina. Está errado. O Brasil subsidia o açúcar do refrigerante. Também está errado, né? O refrigerante, que é eu já não gosto de refrigerante. E o açúcar do refrigerante é subsidiado, o xarope, pelo governo brasileiro. Então, quem quiser tomar refrigerante pode tomá-lo, sou contra. Mas que não tem a obrigação do governo de subsidiar o açúcar do refrigerante. Então, a indústria automobilística,
A indústria petrolífera é toda subsidiada. Nós votamos lá no Congresso Nacional, num dado momento, subsídio para o pré-sal. Só que hoje a indústria de petróleo é a indústria mais rentável do mundo. Então, esse segmento da economia não precisa mais de estímulo, não precisa mais de subsídio do governo federal. Então, são coisas que... E como as despesas também do dia a dia. Se gasta muito dinheiro com coisas, muitas vezes, desnecessárias, que você poderia estar ali cortando, né, na despesa pública, né, para poder, por isso, diminuir a pressão sobre a tributação. Por outro lado também, quando você amplia a base arrecadatória, você também pode, com isso, criar um espaço para reduzir a carga total, que é isso que a reforma tributária está estimulando. Simplificar os tributos, fazer a unidade dos tributos, tirar uma nota fiscal única, que aí acaba esse negócio de jogo de nota, diminui muito a sonegação, e com isso você tem uma segurança de arrecadação mais ampla e com isso você tendo espaço para reduzir a carga total. É difícil, porque nós temos aqui no nosso histórico brasileiro, lamentavelmente, um patrimonialismo muito grande de gente que se aproveita do governo, né, se aproveita do poder público por enriquecimento ilícito, e aí a gente tem que combater isso. E para isso a gente tem que ter uma legislação e uma atuação mais permanente. Inclusive, na hora do voto. É na hora do voto que o povo fiscaliza quem está fazendo certo e está fazendo errado. Então, vender o voto é dar margem para exatamente para essa esculhambação. Olha, o senhor criticou a turma da JF, os irmãos Batista, já que prejudicaram muito o país, disse o senhor, sobre a medida provisória 1232, que trata aí da Ambar Energia. É exatamente isso que eu estou dizendo. Na região do Amazonas, tem alguns locais do Brasil que ainda não chega ao sistema nacional. O Brasil é todo unificado com relação à distribuição de energia, tirando um pedaço da Amazônia. E nesse pedaço da Amazônia funciona uma empresa, né, a Ambar, que ela gera energia a partir de óleo diesel, a partir de termoelétricas. E essa empresa, mal gerida, né, criou um rombo nas suas contas. Né? Ela tem um rombo financeiro. De uma hora para outra, o grupo da JBS, que é originário do setor da pecuária, né, que é muito forte no setor de carnes, né, vai e assume essa empresa que está numa situação financeira muito ruim. E 2 dias depois sai uma medida provisória dizendo que esse buraco, esse rombo dessa empresa de energia vai ser transportado para a conta do consumidor pagar essa conta. Ou seja, o consumidor do Ceará, o consumidor do Rio Grande do Sul, eu e nós aqui, e você que está nos assistindo, vai pagar o rombo financeiro de uma empresa privada que foi comprada por outra empresa privada. A relação entre as empresas privadas é entre elas. Agora, o que não pode é nós sermos obrigados pelo governo a pagar essa conta, né, a pagar esse prejuízo. E aí, de novo, né, até brinquei, o governo do PT quer morrer 2 vezes na mesma curva, porque a JBS, que lá atrás já tem um histórico de escândalos na história do Brasil grande, né? E aí, de novo, vem essa mesma empresa fazer uma operação que 48 horas depois sai uma medida provisória, no mínimo, isso requer uma fiscalização maior, e o próprio Ministério Público já exigiu isso, e o próprio ministro das Minas e Energia já recuou, depois da denúncia que eu fiz, né, que teve uma dimensão, foi meia página na Folha de São Paulo, né, e o próprio Ministério Público impôs ao Ministério das Minas e Energia um recuo, uma suspensão da vigência dessa medida provisória, e que agora está esperando, inclusive, um laudo, um parecer do Tribunal de Contas da União e do próprio Ministério Público para ela ter vigência. Então, eu espero que agora a sociedade também possa cobrar, né, possa fiscalizar, e é papel, inclusive nosso, na Câmara dos Deputados, também fazer essa fiscalização. Nós temos as agências reguladoras, eu, inclusive, já fiz um questionamento, porque essas agências reguladoras, em boa parte delas, foram cooptadas pelas empresas, né, de mercado, e não, em vez de estar servindo para defender a sociedade brasileira, o povo brasileiro, elas estão servindo muito mais para os lobbies empresariais. Então, diante disso, eu acho que essa denúncia veio no momento oportuno e veio também um recuo. E eu espero que não voltem de novo a querer jogar mais uma conta. A conta da energia já está cara. O Brasil é um país que faz a energia, produz a energia mais barata do mundo, do sol e do vento, e nós pagamos uma das energias mais caras do mundo, porque em cima dela é imposto, é tributo, e é conta como essa que vem para a gente pagar.
né, é subsídio que vem para a gente pagar. Então nós temos que fiscalizar isso. E foi isso que eu disse na matéria que foi feita e ganhamos o primeiro round, né, porque houve um recuo por parte dos Ministérios das Minas e Energia com relação a essa concordância dessa medida provisória, que era uma forma, inclusive, de camuflar, né, transferir a conta de uma relação privada para o setor público, para a sociedade brasileira, para a família brasileira. Deputado, em relação à investidura no Supremo Tribunal Federal, você tem, por exemplo, em Portugal, um critério que o parlamento atua de forma muito efetiva e também tem um limite de mandato. Qual é a sua avaliação em relação ao Brasil, sobretudo no momento em que há uma hipertrofia reconhecida do Poder Judiciário que subtrai a validade da lei, votada inclusive pela unanimidade dos parlamentares, através de uma liminar concedida por um ministro apenas da Suprema Corte? De que maneira o parlamento pode trazer uma contribuição para restabelecer essa harmonia e o equilíbrio entre esses poderes? Eu acho que é um momento do Brasil repensar o seu judiciário também, porque o poder legislativo, os deputados e senadores são muito expostos, então é fácil jogar pedra no parlamento. O poder executivo também precisa de eleição, né, também é visto ali, também é fácil jogar pedra no poder executivo. Agora, no poder judiciário é mais difícil. Primeiro porque tem o poder coercitivo, né? Você vai fazer um enfrentamento com um juiz, com um desembargador, com um ministro, você corre o risco de, inclusive, ir para a cadeia. Então, é mais difícil você fazer esse debate. Só que a sociedade brasileira precisa fazê-lo, né? E as instituições ficaram muito encasteladas, ficaram muito fechadas em si mesmas. É inadmissível que uma lei votada pelo Congresso Nacional seja distorcida por uma interpretação monocrática de um ministro, né? E acontece no Brasil de hoje, né? Então, há ainda uma sobreposição muito grande, né, do Poder Judiciário querer ser um poder moderador acima do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Isso é uma distorção que precisa ser corrigida. E tem que ser corrigida pela legislação no Parlamento. Eu acho que o debate está fluindo, né? Inclusive, nós vimos já vários países no mundo acabando a vitaliciedade do poder de um ministro, do juiz, ou do desembargador, ou de um ministro de uma Suprema Corte, de uma Corte Superior, inclusive com mandatos de 10 anos, de 15 anos, e que tem uma avaliação em cima da postura desse magistrado. Então, eu acho que é um debate que está evoluindo, eu não tenho dúvida que vai ser dado um momento em que esse debate vai estar explicitado, né, e que o Congresso Nacional precisa também provocar, inclusive, uma reforma do Judiciário, porque tem muitas distorções. A Justiça do Trabalho, no ano passado, custou para o Brasil o dobro do que ela pagou em causas trabalhistas. Sai mais barato para o Brasil pagar as causas trabalhistas do que manter a Justiça do Trabalho. Então, é momento não de acabar com a Justiça do Trabalho, mas de unificá-la com a Justiça Federal. Eu defendo essa tese. Vamos unificar a Justiça do Trabalho com a Justiça Federal, que você vai ter um número maior de juiz, um número maior de Ministério Público Federal, um número maior de auditores federais que trabalham na Justiça do Trabalho à disposição da sociedade, e você vai dar uma velocidade maior à Justiça Federal. Então, eu acho que é uma discussão que precisa ser feita. Eu queria agradecer ao senhor, dizer que eu tenho uma opinião pessoal sobre a questão da justiça, que seria reduzir para 30 dias as férias dos magistrados, 60 dias é um absurdo. Eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais. Obrigado, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Uma bancada fantástica como essa. Obrigado ao telespectador que teve a paciência de nos ouvir na hora do almoço e, ao mesmo tempo, me colocar mais uma vez à disposição. Eu acho que muitas vezes a gente não quer participar da política, mas a política está 100% no dia a dia das pessoas. E é participando, é debatendo, é dialogando que a gente vai construindo consensos e vai fazendo a sociedade avançar. Então, tribunas como essa, programas como esse, eles são muito importantes, inclusive, para abrir o espaço da democracia, né, gerar o debate na opinião pública e, ao mesmo tempo, fomentar, né, projetos futuros. Eu acho que o Brasil cansou de perder oportunidades. O Brasil é um país riquíssimo, maravilhoso. Agora que a gente precisa devolver para o povo brasileiro essa riqueza e essa maravilha que é esse país. E o nosso povo está muito sofrido. Então, eu acho que a gente tem que apostar na renovação, na mudança e na mudança com qualidade. Na mudança com experiência, na mudança com equilíbrio e na mudança com moderação para poder a gente construir
né, uma nova cidade, um novo estado e um novo país. Doutor Djalma? Eu quero mandar um abraço para o Jeová e para o Maírlo, que estão se despedindo da televisão, prestaram grande contribuição. Quero também parabenizar o deputado Danilo Forte. Obrigado. Eu tenho certeza que o espírito de Paz de Andrade, por onde ele se encontrar, em algum lugar do universo, está inspirando você. Fiquei muito surpreso, muito feliz, acompanho você desde jovem, mas confesso que você se burilou e está sendo um representante do povo cearense à altura da expectativa das melhores mentalidades das pessoas de boa fé e de boa vontade no estado do Ceará. Parabéns, deputado. Obrigado, professor Djalma. Olha, hoje o Da Hora contou com a ilustre participação do deputado federal Danilo Forte, só reforçando o compromisso com você, telespectador, de trazer um deputado tão atuante como o de hoje. E o Da Hora de hoje fica ao fim. Até amanhã, tchau!